Olá amigos e amigas, seja bem-vindo a mais um vídeo para o seu canal preferido. O que você não quer saber? Porque você sabe o que você não quer saber, ainda assim você tem a opção de vir aqui, tá ok? Bem, continuando a nossa saga aqui, a nossa série, falando sobre corrupção, como eu prometi, hoje eu vou falar sobre a corrupção à luz de Sérgio Buarque de Holanda. Então, entendendo a luz de Sérgio Buarque de Holanda, obviamente Sérgio Buarque de Holanda ele faz todo um contexto histórico bem longo até chegar à nossa corrupção brasileira. Passa também, claro, pelo jeitinho brasileiro. Obviamente eu não vou pegar todo esse contexto. Mas enfim, tenho que explicar algumas coisas pela qual nós brasileiros entendemos a corrupção e estamos propensos a ela. Bem, nós brasileiros não sabemos lidar com o público. Nós brasileiros só entendemos o privado. O que acontece então, nesse caso? Nós brasileiros vemos, quem de nós nunca ouviu a frase: a rua não é de ninguém, a praça não é de ninguém, ou sei lá, qualquer órgão público não é de ninguém. Então você se exime da responsabilidade pela qual está inserida dentro desse contexto de sociedade. Porque já que não é de ninguém, você não tem responsabilidade nenhuma com esse público na qual estamos falando, na qual estamos inseridos. Então você pode sujar, você pode jogar lixo. Na Europa, por exemplo, França, Itália, a praça é vista como de todo mundo. Ou seja, a praça é do fulano, é do ciclano, é do beltrano. A praça são de todos. Já que a praça são de todos, significa que todos têm dever social para com ela. Então a pessoa vai com seu cachorro, de manhã ou de tardezinha, passear com seu cachorro, compra um sanduíche, come o sanduíche, pega o seu lixo, coloca na sacola, leva até uma lata de. Leva até uma lixeira e aí coloca. Leva um papelzinho para se o cachorro defecar aí. As pessoas não são obrigadas a passar e a ter que desviar do cocô ou a pisar porque não está vendo o cocô. E se pisar vai ficar mal cheiroso, vai ficar pior. As pessoas não são obrigadas a isso. Por quê? Porque eu tenho o direito de passear aí com o meu cachorro, mas elas também têm direito de estar passeando em uma praça limpa. Estava limpa antes do meu cachorro cagar. Desculpa pela palavra. Eu ia falar defecar. Estava limpo. A praça estava em boas condições e agora eu tenho o direito de usá-la porque ela também é minha. Meu imposto a construiu. Através do meu imposto a construiu. Mas através dos impostos de todos que participam dela, essa praça foi construída. Então ela é minha, mas ela também é sua, ela é deles. Então todos nós temos obrigação, porque o público é de todos. Se são de todos, todos têm obrigações iguais para com ela. Aqui no Brasil não é de ninguém, né? Você usa a rua, mas você não se sente pertencente a ela. Você usa a praça, mas você não se sente pertencente a ela. Você acha que a praça não é de ninguém. Se não é de ninguém, você não tem obrigação de limpar. Também não deveria ter obrigação de sujar. Mas não sei porquê, as pessoas sujam. A rua você passa, mas você não se sente pertencente a ela. Por quê? Porque nós não sentimos pertencente ao ser cidadão. Não percebemos que somos também responsável pela cidade como cidadão. Não, a responsabilidade da cidade não é minha. Não sou cidadão. O que é isso? O que é cidadão? Que porra é essa? Então, público para o brasileiro é visto como de ninguém. Enquanto deveria ser, o público deveria ser visto como de todo mundo. Meu, seu, deles, vossos, nossos.
nós brasileiros não entendemos muito bem o público, entendemos mais o contexto da vida privada que o público. Como, por exemplo, existe dois mundos para Sérgio Buarque de Holanda. Um mundo, vamos colocar esse mundo como o mundo da casa, ou seja, a família, e o mundo da rua. Vamos colocar assim. No mundo da casa, você é alguém. Você é um pai, você é um filho, você é um irmão, você é uma esposa, você é uma filha, você é uma avó, você é um avô. Você, no mundo da casa, você é alguém. Você é um patrão, você é um empregado, é alguém. No mundo da rua, você é um ser chamado cidadão. Nós brasileiros não entendemos muito bem esse contexto de cidadão, um ser pertencente da cidade. Não entendemos muito bem isso. No mundo da casa você é uma pessoa. Você é uma pessoa, você é alguém. No mundo da rua, no mundo da rua, não reconhecemos a outra pessoa que vemos como alguém, porque essa outra pessoa é uma pessoa impessoal a nós, ou seja, é um estranho. Não é como se fosse meu filho, meu pai, minha mãe, não. No mundo da rua é um estranho, é um lugar onde eu sou cidadão. E só entendemos cidadão quando a polícia uma vez aí nos para e nos chamam, e aí cidadão? Ou quando, não sei, algum político quer o seu voto, então ele te trata como cidadão. Mas para nós brasileiros isso não significa muita coisa. Não conseguimos lidar bem com o ser cidadão, porque é um ser impessoal e não conseguimos nos dar com uma impessoalidade. Por exemplo, um exemplo muito fácil de percebermos, nós brasileiros não conseguimos lidar com um estranho dentro da nossa casa. Como, por exemplo, a sua geladeira estragou, você convida, não sei como é que se chama a profissão da pessoa que conserta a geladeira, mas enfim, você chama uma pessoa que conserta a geladeira para arrumar a sua geladeira. Dentro da tua casa existe quem? Existe um cliente, que é você, e um profissional que conserta a geladeira. Você que está dentro de casa, você é a dona de casa. Ele te entende como dono de casa, quem pediu o serviço. Mas para você é um estranho dentro da sua casa. Você não reconhece a profissão da pessoa. Nós brasileiros não reconhecemos profissão, porque profissão é impessoal. Nós brasileiros só reconhecemos pessoas. Então, como pessoas, o homem cordial, né, o homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda, nós, como pessoas cordiais, tentamos trazer essa relação que é impessoal para o pessoal. Como, por exemplo, não nos damos bem, não conseguimos lidar com esse estranho aí dentro da nossa casa, oferecemos um cafezinho. E é uma coisa nossa brasileira, se te oferece algo e você não aceita, você está fazendo desfeita, não é? Quando alguém vai na tua casa e você oferece algo, ou quando você vai na casa da pessoa, a pessoa te oferece algo, é até de bom grado aceitar. Porque nós brasileiros vemos isso como uma desfeita quando você não aceita. Quando você oferece um cafezinho, a pessoa toma e aí já começa um papo rolar, já começa uma conversinha, você está trazendo, essa pessoa está deixando de ser um simples profissional que arruma a geladeira para ser alguém do seu conhecimento, para ser alguém que você conhece e que você agora começa a tratar como pessoa e não simples como um consertador de geladeira. E até para negar, por exemplo, o senhor não quer um cafezinho, nós brasileiros não sabemos dizer simplesmente não, não quero. É muito grosso, a palavra não para a gente é muito forte. A gente tem que explicar ainda, a gente tem que falar uma história como
Ah, sabe o que que é? Quando eu saí de casa, eu tomei um café, então muito obrigado. Ou essa pessoa te ofereceu um cafezinho com lanche, um pão de queijo, né? Como eu sou mineiro, né? Então, um pão de queijo. Aí você fala, não, sabe o que que é? Eu já tomei café quando eu saí de casa. Ou seja, você não sabe dizer não, né? Até quando te pede um dinheiro emprestado, você não quer emprestar, você fala, sabe? Ontem eu tive que pagar uma conta. Antes de dizer não, você conta uma história. Assim, porque o não parece muito forte. Então, nós brasileiros temos a necessidade de pessoalizar uma relação que é impessoal. Não conseguimos lidar com o outro se esse outro não pertencer a nós. Não for da nossa família, não for nosso amigo, não for um conhecido que conversamos, não conseguimos lidar com a impessoalidade do outro com relação a nós. E isso parece uma coisa boa, né? Parece uma coisa boa. Só que agora é onde que fica o problema. Porque muitas vezes trazemos esse, essa, trazemos essa forma de fazer para o público, para corromper o público, já que não conseguimos lidar com o que é impessoal e o que é público é impessoal a nós, né? Por exemplo, geralmente a polícia fala que a relação cidadão e polícia, a maioria das pessoas dizem que não gosta de polícia, tal, e é uma relação que eles têm como de inimizade. Sim, porque a polícia, ela é impessoal ao cidadão e o cidadão é impessoal à polícia. É, quem está ali representando a polícia não é o Matheus, quem está ali não é o Marcos, não é o meu amigo Lucas. Quem está ali representando é simplesmente um agente público. E você, e eu não sou o Alessandro, eu não sou o Joãozinho, eu sou o cidadão. Então é uma relação de cidadão e polícia e agente público. É uma relação totalmente impessoal. Dentro dessa relação impessoal, nós brasileiros não sabemos conversar, não respeitamos essa impessoalidade. Por isso temos problemas. Mas de repente você lembra que aquele policial é pai, vamos supor. Você fala, você não é o pai do Pedrinho? Sim, você conhece o meu filho? Ah, sim, o Pedrinho, o ano passado ele estudava, mas aí tem que ser verdade, né? Estudava com meu filho é o Mateuzinho, ele fazia trabalho com meu filho, ou com seu filho lá na minha casa, acho que você conhece, não? Independente se ele conhece ou não o filho do cidadão, enfim, o cidadão já conhece o filho dele. Então já é uma coisa para conversar, já é algo para juntar e tornar uma relação que é totalmente impessoal, pessoal. No final, você vai perguntar para ele, e aí, ele foi aprovado ano passado? Ele passou de ano? O meu filho passou, tal, enfim. Daí a pouco, esse soldado que provavelmente te aplicaria uma multa, você está errado nessa situação, ele vai dizer, ó, meu caro, é o seguinte, é melhor você arrumar isso aí no seu carro, é melhor você não fazer mais isso, porque depois você pode pegar mais à frente um policial que é mais linha dura, um policial que é pior do que eu, e pode querer te multar. E eles não aliviam não, mas esse cara ia te multar. Mas a relação que era totalmente impessoal e ele não tinha estima nenhuma por você, agora tem uma estima. Agora a relação passou de impessoal, de soldado e cidadão, para Lucas e Tiago, sei lá, uma relação totalmente pessoal. E talvez o brasileiro faça isso não é nem de má fé, para tentar corromper o outro. Né? Não, se de repente a polícia falar, ó, o seguinte, vou ter que te multar. Ainda assim, a relação que era impessoal já se pessoalizou e o cara que levou a multa não vai nem ficar com raiva. Né? Ele vai dizer até que entende. Ele vai dizer que até tá errado e o cara tá fazendo o trabalho dele, então tá bom, entendo. Tô feliz. Por quê? É uma forma nossa brasileira, não sabemos nos dar com o impessoal.
O mesmo acontece, por exemplo, uma organização pública, numa fila. Você começa, a fila é impessoal a você, você não é amigo das pessoas da fila. Logo você começa a conversar com alguém da fila, de repente você já está tomando a frente, você já não está mais respeitando os outros que estão atrás de você ou na frente, ou se você conhece alguém na frente da fila, você começa a conversar com a pessoa que conhece e não se importa com as pessoas que estão atrás e começa a furar a fila porque você conhece aquela pessoa que está ali na frente, porque todos os outros da fila não são pessoas, são cidadãos, mas tem uma ali na fila, lá na frente, que é pessoa, ou seja, para você ela é pessoa, então você vai lá conversar com ela e de repente já está furando fila. O mesmo acontece no órgão público quando você sabe que o órgão público todos os órgãos públicos são burocráticos pra cacete. E você tá ali, pô, chateado, já perdeu 2, 3 horas ali na fila. Você chega lá na frente, é meio que batata. Quando você chega lá, quando chega a tua vez, tem sempre uma ou outra coisa que você resolve aqui, mas isso ou outro se resolve em outro órgão, você tem que ir no outro órgão para resolver isso. E é algo que ele tem um computador na frente dele, ele sabe como fazer algo que ele poderia fazer. Mas não é a função dele, então ele não vai fazer, vai te mandar para outro setor. E chega lá, você vai ter que pegar outra fila. Mas se você conseguiu pessoalizar essa relação de agente público que está te atendendo e cidadão para pessoa, sei lá, se for um homem, fala de futebol com ele, é uma grande chance dele não estou dando dica, hein? Eu só estou explicando mais ou menos como funciona. Se for mulher, sei lá, fala de maquiagem, fala alguma coisa. Se der certo essa relação que é impessoal tornar pessoal, daí a pouco essa mesma pessoa ou ele vai estar fazendo tudo para você, porque você já não é mais cidadão, você já é a Patrícia, você já é o Diego, você já não é mais o cidadão. Daí a pouco, ou ele vai estar te dando carimbo para você ir direto lá no outro setor, nem precisar pegar fila, vai direto e entra. Porque essa relação que era impessoal, e nós brasileiros não sabemos lidar com a impessoalidade, juntou-se e agora é pessoal. Então essa dificuldade que temos de lidar com o que é impessoal, leva-nos ao chamado jeitinho brasileiro. Tem um professor aí, não sei se ele faz mais vídeo, fazia vídeo para a internet, chamado Leonardo, que ele traduz essa parte do Sérgio Buarque como o jeitinho brasileiro é você tornar uma relação impessoal pessoal, né? Você torna uma relação que é impessoal, você torna ela mais amigável, você torna ela a teu favor. Tornando ela a teu favor, você é mais fácil para você corromper a outra pessoa. Então nós corrompemos a outra pessoa muitas das vezes até sem querer, porque quando essa pessoa tornar nosso amigo, quando essa pessoa tornar gente nossa, ou seja, tornar a pessoa e não só uma profissão, daí a pouco ela vai estar se corrompendo a nosso favor, fazendo coisas que ele não faria pra gente se a gente não fosse pessoa, se a gente fosse só cidadão. Olha só cidadão. Parece uma contradição, né? Cidadão deveria ser uma coisa ótima, uma coisa boa, mas não é assim que o brasileiro vê. E daí nasce a necessidade, já que não sabemos lidar com o público só do privado, quando nós assumimos, então, alguma carreira pública, daí nasce a necessidade de fazer dentro do público algo para beneficiar o privado, ou seja, a nós mesmos. E aí está a corrupção para Sérgio Buarque de Holanda, quando você utiliza o público em benefício do privado. Como quando você é secretária de uma escola, né? E você faz a matrícula do seu sobrinho sem a mãe do seu sobrinho ter que pegar fila. Todas as mães pegaram fila, menos a mãe do seu sobrinho, entendeu?
Mas fazemos isso de uma forma tão natural que nem percebemos isso como corrupção, né? Quando você é médico ou enfermeiro e alguém da tua família passou mal e leva e entra direto, sem passar pela a mesma sequência, né, de espera que os outros passam, já entra direto porque é da família, né? É da família do funcionário público, né? Também a pessoa que está em alguma pessoa que está em alguma repartição pública, né? Nós sabemos que repartição pública é feita para ferrar mesmo a vida das pessoas, porque deveria ajudar, mas é uma burocracia danada que acaba não ajudando. Quando é um amigo, quando é um parente, ele vai lá e já faz direto, ou a pessoa já entra direto e já fala diretamente com ele, ele mesmo resolve. Tudo isso é corrupção, tudo isso é utilizar o público para beneficiar o privado. Ou a si próprio, como já dei dica outra vez, não me lembro qual era o vídeo, uma coordenadora, uma secretária de uma escola, que utiliza do tempo, o tempo que ela está na escola, é um tempo que deve ser utilizado em prol da comunidade escolar, e não tempo para si próprio, né, para fazer as suas coisas. Aí utiliza isso para fazer seu trabalho de mestrado, utiliza-se dos recursos da escola, como computador, como tinta da impressora, como os papéis, né, papel, para poder fazer o seu trabalho de mestrado, de doutorado. Isso é corrupção, só que isso é uma corrupção que a gente nem percebe como corrupção, porque parece que todos fazem. É uma coisa muito, mas é corrupção. É corrupção. Você está utilizando, está se valendo do público para beneficiar o privado. De nepotismo, também corrupção. Contudo, as pessoas sempre dão um jeito, né? Sempre dão um jeitinho. Por exemplo, um deputado não pode colocar ninguém da sua família, mas ele pode empregar a família inteira de outro deputado. E o outro deputado, por sua vez, que teve a sua família inteira empregada pelo deputado A, colocando ele como deputado B, vai empregar a família do deputado B, né? Para poder ficar igual. Então, ou seja, o nepotismo existe aí em forma de tabela, né? Bate e não é direto, é de forma de tabela. Vai ficar tudo lá no gabinete. Você vai ver, pô, o teu irmão tá trabalhando no gabinete, não pode. Sim, mas quem contratou não fui eu, foi fulano. E aí acaba ficando tudo no mesmo, né? Ou seja, mais do mesmo, nepotismo de qualquer maneira. E por último, as grandes corrupções, né? Você não sabe lidar com o público, só com o privado. Daí a pouco você já está utilizando do dinheiro público, na qual você tanto reclamava quando você não era um agente público. E agora que você é um agente público, você está se valendo desse dinheiro público para beneficiar o privado, ou seja, para beneficiar o partido, para beneficiar a si próprio, né? Liberando licitações para receber dinheiro, liberando licitações para receber cargos políticos. Tudo isso é corrupção. E esse é o jeitinho da corrupção brasileira, entendeu? A dificuldade de lidar com o público e entendendo apenas o privado faça com que nós estamos mais suscetíveis a se corromper e a corromper também as outras pessoas. Bem, espero que esteja explicado aí para você, à luz de Sérgio Cabral, a corrupção e o jeitinho brasileiro, né? E é isso aí. Fica com Deus. Até a próxima.